Bom dia a todos. Bem-vindos à nossa videoconferência referente ao primeiro resultado do ano ao primeiro trimestre do ano de 2025. Estão presentes comigo nosso CFO, Rafael Sachete, e nossa diretora de Relação com Investidores e M&A Estratégia, Bianca Faim. Especial obrigado a vocês, participar desse call, essa manhã cheia. É um prazer ter vocês aqui para compartilhar sobre os nossos resultados. E esse é o objetivo principal, desse nosso encontro. Ouvir o questionamento de vocês, sempre nos enriquece muito. Entretanto, devido ao volume de notícias, eu diria, certo ponto, especulativas, referentes às questões societárias sobre o nosso grupo, eu quero aproveitar essa oportunidade para reafirmar a nossa sólida governança e, principalmente, o foco de todos para a integração e construção do nosso grupo Asas 2154. Eles são absolutos. E, com certeza, a melhor forma que nós temos para demonstrar isso é através de nossos sólidos resultados. E esse primeiro trimestre, ele atesta essa nossa capacidade de atuar com o espírito de juntos somos mais fortes. É normal que em fusões desse tamanho existam opiniões diferentes e acreditamos que divergências constroem. E foi com esse espírito que inúmeros debates aconteceram e irão acontecer ao longo da nossa trajetória. Mas a dedicação, o foco total nos resultados e as decisões pautadas no que é o melhor para o nosso negócio, elas são soberanas. Agradeço confiança e apoio de todos, principalmente do meu sócio, Roberto Jataí. Iniciando agora, então, a nossa apresentação. Nesse primeiro trimestre, nós tivemos uma grande evolução em nossa integração. O FP&A já é hoje uma área que possibilita uma agilidade muito grande na análise da nossa performance, em bases diárias, em bases semanais. Nosso orçamento é nosso grande direcionador, nossa grande bússola. Ele é permeado em todas as marcas, em todas as estruturas da organização. Julgo também que a agilidade de termos consolidado os relatórios demonstrativos financeiros do 1T, passando por todos os órgãos de aprovação, Comitê de Auditoria Estatutário, Conselho Fiscal, obviamente o Conselho, e já estando hoje aqui no dia 8 de maio, divulgando nosso resultado, mostra como realmente a empresa está integrada. Iniciamos captura de sinergias. Um exemplo disso foi um crescimento de nossas despesas fixas de apenas 9%, com o crescimento da receita perto de seus 15%. Nossa governança está muito bem estruturada, tem uma clareza muito grande das alçadas, a autonomia de cada marca, entretanto, dentro de um frame orçamentário, dentro de um processo estruturado de acompanhamento de resultado. Como eu mencionei, todos aqui rezam a missa diária do orçamento. É importante frisar que nosso principal KPI de performance para pagamento de bônus no ano de 2025 não é o EBITDA, e sim a geração de caixa. Iniciamos também, após uma aprovação no dia agora, 14 de abril, no Comitê de Auditoria Estatutário, a implementação da reestruturação societária. O Sachete, na apresentação dele, vai dar mais detalhes sobre esse importante passo. Estamos com uma grande eficiência na gestão. Implementamos, desde agora do mês de março, vários ritos que funcionam literalmente como os ritos. Eles têm data e hora marcada e acontecem com muita frequência. Dentre eles, eu destaco as reuniões mensais para análise de resultado, desde a N3, a N2, a N1, que tem tido resultados muito positivos de análise das nossas oportunidades, benchmarks internos entre as BUs. Nossa reunião mensal de CAPEX, tendo muita diligência, reduzindo bastante, a gente vai falar sobre isso no nosso CAPEX.
nossa reunião semanal de gestão de caixa e uma reunião mensal muito importante para análise, então, das nossas compras e, consequentemente, dos nossos estoques. A nossa alavancagem operacional já demonstrada no primeiro trimestre será uma realidade. Temos planos de ações semanais quando vemos que temos alguns resultados que estão desviando o nosso plano e os planos de ações são implementados com muita velocidade e agilidade. E tivemos também, no mês de abril agora, cortes expressivos de despesa, juntando as contas de SG&A, estamos falando de um montante em torno de 170 milhões de reais e também fizemos uma grande redução em nosso CAPEX em todas as linhas, em torno de 120 milhões de reais, e ainda temos oportunidade para mais. Falando agora daquilo que é o objeto principal do nosso negócio, o foco que todos trabalham para criar continuamente marcas desejáveis. Temos hoje inúmeras marcas, né? Quando você agrupa sublabels em marcas mãe, temos 16 grandes marcas, mas vale destacar 4 que são best in class. Farm, com certeza, a maior marca de vestuário feminino do Brasil. Reserva, maior marca de vestuário masculino do Brasil. Arezo, maior marca de calçados de moda do Brasil. E a Hering, com certeza, maior marca de vestuário democrático do Brasil. Então, aqui para mostrar realmente como que nós temos marcas muito líderes. Você consegue imaginar visitar algum shopping center e excluir as nossas marcas desse shopping? O que seria no shopping center sem o Grupo Asas 2154? Vale destacar também o crescimento constante. Todas as marcas do nosso grupo tiveram crescimento no primeiro trimestre. E, por consequência, temos uma liderança absoluta desse mercado. Recém começamos a nossa fusão, tem muito para acontecer, mas com certeza a nossa diferença competitiva, quando todos os sistemas estiverem em place, quando nós estivermos operando a visão de cliente com Asas Prime, tendo ali mais de 13 milhões de clientes na nossa base de dados, todas as marcas desse segmento, para crescerem, precisarão fazer parte do Grupo Asas 2154. Falando agora do nosso supply chain, extremamente versátil. Imagine-se que no mês de março agora, todas as marcas viraram para a coleção de inverno. Pensando só em modelo cor, uma variedade enorme de calçados, bolsas, vestuário, desde camisetas básicas até vestidos de festa, foram mais de 12 mil SKUs desenvolvidos e entregues em nossas lojas. Todos os produtos criados por nossa equipe. Temos uma gestão de uma cadeia de supply chain extremamente flexível, consegue trazer os melhores produtos feitos na Ásia, que consegue ter o creme de la creme da produção nacional de artefatos de couro, de malha, gerando, então, muita diversidade para os nossos clientes e, consequentemente, ampliando cada vez mais a nossa capacidade de vendas. Falando, então, sobre nossa distribuição, somos, no segmento de moda premium, o best in class, os 4 principais canais de atuação, isso sem contar a nossa presença global. Temos uma dominância no e-commerce. Apenas no primeiro trimestre, foram 150 milhões de acessos únicos em nossos sites. É lógico que o mesmo CPF pode acessar um site da Hering, um site da Reserva, mas em termos de acessos únicos, foram 150 milhões de acessos. Algo que nós nem começamos a tatear, mas temos hoje, com compra nos últimos 12 meses, 13,4 milhões de clientes. Imagine o poder que isso tem para o nosso futuro. O programa Asas Prime, ele ainda está no começo, está incipiente, mas será uma grande alavanca de crescimento do nosso futuro. E a nossa distribuição extremamente capilar. São mais de 600 lojas próprias que têm uma capacidade de sinergia absurda nos shoppings que nós operamos. 1.500 franquias. Ontem mesmo vi um relatório dos maiores franqueadores do Brasil. Somos disparados no segmento de moda, o maior, competindo aí com outros setores que é muito mais fácil franquear, tais como alimentos, serviços.
E o nosso canal de multimarcas, que realmente faz com que os nossos produtos cheguem a mais de 22 mil pontos de vendas. Então, temos dominância e parabéns toda a equipe comercial por operar esses 4 canais com tanta eficiência. E que a essência do nosso grupo é essa inquietude, essa vontade de estar sempre querendo inovar. Até esse ano, 2025, nossa diligência é maior para eficiência operacional. Temos inúmeros projetos que estão no parking lot, mas vale destacar que alguns serão implementados ao longo de 2025 e a maior ênfase fica para a farm, etc. Um conceito brilhante desenvolvido pelo Marcelo, por toda a equipe da farm, com o suporte do Roberto, que terá o seu Go Live agora no dia 7 de agosto, quando a gente estiver fazendo aqui, então, o nosso call referente ao segundo trimestre de 2025. Já vamos apresentar aqui a loja inaugurada no shopping Barra Shopping, depois a outra loja de rua flagship na Garcia Dávila. É um conceito que pensem que é uma farm everything but clothes. Tem algumas peças de vestuário, mas são centenas de SKUs dentro desse espírito, desse lifestyle da farm. Esse projeto já foi testado no atacado, no multimarca, com muito sucesso. E agora esse Go Live é realmente o principal projeto de disrupção, de criação de algo novo do Grupo Asas 2154. E para completar, a nossa agilidade para adaptar. Eu acho que os resultados do primeiro trimestre mostram como a gente, quando viu que tinha despesas para cortar, que a sinergia tinha que acontecer de uma forma ou de outra, a gente toma a decisão, a empresa que historicamente usa a crise como alavanca para o crescimento. E para terminar aqui essa apresentação mais ampla das minhas mensagens-chave, eu gostaria de elencar aqui 5 principais prioridades para o nosso ano. Contínuo foco e energia, aquilo que não pode faltar, o must-have, é a criação de marcas desejadas e dar autonomia e espaço para a nossa equipe criativa, para as marcas terem realmente ali todos os recursos necessários para que todas as nossas marcas, em todos os segmentos da moda que nós atuamos, sejam as melhores e tenham a lealdade, a fidelidade de seus clientes. Crescimento contínuo, que não é uma escolha, é uma necessidade. Então, a gente tem certeza que para a gente continuar existindo e podendo ter capacidade de investimento, crescimento é uma base. Queremos focar muito em alavancagem operacional e, consequentemente, ter melhor eficiência na nossa alocação de capital, ser um pouco mais aqui aberto para usar realmente os nossos ativos da melhor forma para monetizar e trazer retorno para os nossos investidores, de poder usar ativos para escalar crescimentos futuros, de poder realmente usar o nosso capital da melhor forma para sustentar o nosso crescimento futuro. Isso tudo amparado por uma sólida governança, que a prova está aí dos nossos resultados. Passando agora, então, para os nossos resultados, atingimos no primeiro trimestre uma receita bruta de 3,3 bilhões de reais, com crescimento de 16,1% versus o mesmo trimestre do ano passado. O nosso EBITDA após IFRS foi de 427 bilhões de reais, um crescimento de 23%. E pré-IFRS, então, excluindo os arrendamentos da conta, incluindo, na realidade, como despesas, de 359 bilhões de reais, um crescimento de 28%. Nossa margem bruta bem flat. Nossa margem bruta varia muito de acordo com o mix de canal, e aqui de 54,8%. Margem de EBITDA com uma super alavancagem de 120 basis points no pós-FRS e 150 basis points no pré-FRS, atingindo 15,9%. Temos certeza que, ao longo do tempo, podemos alcançar uma alavancagem contínua. Nossas despesas sobre receita líquida de 39,3%. Isso, imagine que aqui nós temos um percentual muito grande de lojas próprias que aumenta essa despesa, em compensação multimarca que observa isso. E o nosso lucro líquido ainda em uma base tributária não mais eficiente, isso já está em caminho de grandes mudanças, por isso que apresentamos aqui já, excluindo o efeito da Lei 14.789, esse lucro líquido teria sido de 181,6 bilhões de reais, crescimento de 20% versus o primeiro trimestre de 2024. Agora eu vou focar aqui nas 4 principais unidades de negócio, começando pela unidade de calçados e bolsas. O crescimento que apresentamos, ele é um crescimento, eu diria, satisfatório, aquém do que é o nosso potencial. Apesar de já termos 38% de market share, o market share jamais visto em nenhum mercado desenvolvido do mundo,
Sabemos que temos oportunidades internas, seja de análise de performance das lojas, seja de melhoria da distribuição do multimarca, e seja também em um ponto muito importante, que é na análise de preço médio, principalmente da nossa marca mãe Arezzo. Então, a marca Arezzo, nos últimos anos, ela tomou um protagonismo mais fashion, ela trouxe uma cliente mais premium para sua base, o que é muito positivo. As vendas, por exemplo, do Shopping Iguatemi apresentam resultados estratosféricos, com same-store sales de 30%. Entretanto, a gente sabe que estamos em um país famoso, Brasil grande, que temos que penetrar não só no Iguatemi ou no Shopping Leblon e Village Mall, temos que ter uma capilaridade gigante. Para isso, para essa coleção de verão 2025, a Arezzo está vindo com uma redução de preço médio em torno de 7% a 8%, trazendo linhas de produtos que vai ajudar a Arezzo, então, a voltar a um crescimento na casa aí do high single digit, que é a nossa grande expectativa. O segmento de bolsas tem um protagonismo importante. Iniciamos um processo mais ostensivo agora de importação da China, aproveitando todo esse momento de ociosidade dos fabricantes chineses devido aos problemas enfrentados com a exportação para o mercado americano, e vamos aproveitar isso para aumentar a nossa importação de bolsas, é uma categoria que a gente quer crescer muito dentro dessa unidade de negócio. E vale dizer também que um dos motivos do nosso crescimento ter sido baixo no trimestre foi de forma deliberada e não por incompetência, no sentido que nós diminuímos, sim, a venda dos nossos franqueados para melhorar o coeficiente de sell-out e sell-in, isso explícita já numa baixíssima a dívida, ou seja, no alto grau de liquidez e adimplência que nós temos nos nossos franqueados. Então, a gente teve um crescimento negativo de 1% na venda das franquias de forma deliberada, possibilitando que os franqueados, então, tenham melhor giro dos seus estoques. Esse número já está chegando no nível que nós acreditamos ser o ideal, e para esse grande lançamento, que, aliás, todos estão convidados aí a nos prestigiar no evento chamado Pulsar, no dia 13 de maio, na terça-feira, que acontecerá na Bienal, que eu tenho certeza será de grande sucesso, serão mais de 1.500 clientes lojistas multimarcas e franqueados. Então, aqui eu tenho certeza que a nossa meta de chegar no crescimento aí na casa dos seus 10%, ela vai acontecer trimestre após trimestre. E vale dizer também que mesmo com o crescimento não na casa que nós gostaríamos, é uma unidade de negócio altamente geradora de caixa, devido ao seu modelo de negócio asset light, que inclusive está servindo como base, benchmarking para a migração que queremos fazer ao longo do tempo do segmento também de vestuário, principalmente começando pela malha. Destaque grande positivo ao nosso segmento, ao nosso ABU de vestuário feminino. Parabéns a todos que compõem essa unidade, em especial a marca Farm, que apresentou um crescimento de 56%, funcionado pelos multimarcas. Esse crescimento vai ser obsetado no segundo trimestre, mas já adianto que no consolidado do primeiro semestre, a marca Farm vai ter um crescimento superior a 22%, que é 100% em linha com o orçamento. Então, não se preocupe aqui, é muito bom entregar um pouco antes, isso dá mais tempo para o lojista vender a full price a coleção de inverno, mas nada que vai mudar aí o crescimento da Farm. Ainda temos um sólido crescimento para extrair da marca, e o 2T, por mais que vai ser um pouco mais baixo, ele no consolidado da estação de inverno, que no nosso negócio vale olhar, né, não o calendário gregoriano, de janeiro a março ou de abril a junho, vale olhar a estação. Então, o primeiro semestre ele é marcado no início do ano pela saída da coleção de verão, suas liquidações. A partir de fevereiro, entre o pré-inverno, ele perdura o inverno, então, em março, abril, maio, Dia das Mães, junho dos Namorados, inicia a liquidação de inverno. Então, é só uma questão de sazonalidade, mas no semestre a Farm apresentar um crescimento sólido superior a 20%. E na Farm Global, que nós tivemos aqui um crescimento flat, em dólares, isso é uma questão sazonal também de entregue, iremos crescer mais de 22% no segundo trimestre, em linha com o orçamento da operação global, com todos os desafios que iremos mencionar aqui, que estão sendo muito bem contornados, o aumento das tarifas de exportação da China, a flexibilidade de levar o sourcing para outros países. A Farm Global também terá um crescimento na casa dos 20% ao longo do ano 2025. Então, parabéns à marca Animale, depois de muitos trimestres sem crescimento, apresentou um crescimento de duplo dígito. Parabéns para todo o time de liderança dessa marca, que é muito orgulho para o nosso grupo ASA 2154. Falando então da nossa Hering, que vem já de um ramp-up muito forte de crescimento,
atingiu 17% no quarto trimestre, agora aí algo em torno de 19%, muito forte, excluindo aqui nas marcas descontinuadas. E o mais importante, um crescimento onde que a gente quer, que é no B2B. Então, cada vez mais, inclusive hoje, temos lojas mega próprias, queremos migrar nos próximos meses para a operação franquias. A Hering é uma operação para ter um foco realmente maior em geração de caixa. Para isso, os canais de B2B, eles são muito mais críveis de você gerar caixa, tem menos estoque empregado. Esse é o grande foco. Inauguramos já 3 lojas nesse novo conceito. Convido a todos que ainda não conheceram que o façam, porque muda a experiência da marca. Realmente aqui a gente tem uma marca, não uma loja de departamento, é uma marca com desejo, com heritage, com identidade. A campanha de Dia das Mães mostra isso, está um grande sucesso. Os resultados desse mês de maio da Hering estão estratosféricos. E o último exemplo de inauguração foi a loja do Shopping Bourbon, que por mais que teve um aumento de área de 50%, o crescimento da venda está superior a 70%. Então, a Hering continua aqui numa ótima trajetória e, a partir de agora, o crescimento vai se estabelecer na casa aí, do mid-double digit, um pouco abaixo do apresentado nesse trimestre, porque realmente já entendemos aqui que chegamos no nível satisfatório de crescimento da marca Hering. Para terminar, fica aqui meus parabéns para a liderança nova da Arinco, que teve como principal foco a rentabilidade. Aqui a gente mostra isso através de uma desaceleração do crescimento do e-commerce, que atingiu 9,6% em linha como estratégia, de forma deliberada, que era de reduzir o right cost, de reduzir as vendas da markdown, para que a gente possa realmente aqui ter rentabilidade nesse importante canal da marca. Um foco muito grande no B2B, um crescimento de 10% no canal de multimarcas. Na estação de verão, que já se iniciou o showroom, esse crescimento vai para 15%. E é muito importante aqui ter a reserva como grande benchmark, que é possível, sim, se franquear vestuário. E esses são os objetivos estratégicos da nossa empresa. Sendo essa, então, meus destaques em relação aos macros resultados da companhia e o detalhe mais operacional e estratégico da BU, eu passo agora a palavra para o nosso CFO, Rafael Sachete, para que ele possa dar continuidade à nossa apresentação. Obrigado pela atenção de todos vocês. Obrigado, Alexandre. Olá a todos, bem-vindos ao nosso call de resultados. Vamos falar agora um pouco dos nossos resultados financeiros. Passando o slide aqui. Encerramos o nosso período do primeiro trimestre de 2025 com 3,3 bilhões de reais de receita, em base de comparação com o ano passado, um crescimento de 14,4% de forma contábil, porém excluindo as marcas descontinuadas, movimento que iniciamos no quarto trimestre de 2024, o crescimento foi de 16,1%, com um destaque importante à ABU de vestuário feminino e ao vestuário democrático, que tiveram performances de 27,1% e 19,4%, respectivamente. Margem bruta e lucro bruto são itens extremamente relevantes para o nosso negócio. Reforçamos em todos os nossos calls de resultado que as margens do segmento são altas e o cuidado e o risco embutido às coleções é alto, e a capacidade do grupo de gestão, criatividade e gestão comercial fazem com que mantivemos as margens altas. No quarter, a nossa expansão foi de 30 basis points, prioritariamente apoiada por mix de canais e também na parte industrial pelo crescimento das nossas receitas, das nossas produções industriais, o que geraram diluição de custos operacionais na indústria. Em relação ao nosso SG&A, excluindo as depreciações e amortizações, vale o destaque de crescimento de 11,3%, abaixo das linhas das nossas receitas, com um ponto importante das nossas despesas fixas, que cresceram 9%, e as nossas despesas comerciais crescendo bastante em linha com o nosso crescimento de receitas. Esse é um patamar de construção, viemos melhorando trimestre sobre trimestre as nossas despesas, e será um processo evolutivo de alavancagem das despesas ou redução do percentual de despesas como um todo sobre as nossas receitas. Com isso, encerramos com um EBITDA de crescimento de 28,2%,
quando olhamos para os números pré-IFRS, uma expansão de margem de 150 basis points contra o mesmo período do ano passado, focado aqui prioritariamente pelo crescimento das receitas, a alavancagem da margem bruta e a diluição das nossas despesas, bem como os projetos de redução de despesa que implementamos na companhia. Vale o destaque de que boa parte dos projetos e construções que ainda estamos fazendo, de geração de valor, de construção de empresa, de estruturação de asas, todas essas despesas operacionais, elas são registradas no fluxo de despesas recorrentes da companhia, não sendo tratadas como despesas de one-off, e também, como viram no nosso reporte, o volume de despesas com integração e despesas com o deal já caiu substancialmente, e a nossa projeção futura é que esse número vá reduzindo ainda mais substancialmente para os próximos quartos. Partindo para a nossa reconciliação do EBITDA, que partiu de um EBITDA contábil de 438 milhões, trazemos as três primeiras linhas, o plano de incentivo de longo prazo, que é meramente contábil, não tem efeito caixa, recorrentemente esse número tem ficado nesse mesmo patamar de 9 milhões. No item número 2, temos uma reversão de uma decisão que havia sido feita no quarto trimestre de provisionar um fechamento de uma loja fora do Brasil. Essa decisão foi revista e esse número foi retornado ao EBITDA da companhia, mas de forma registrada aqui no não recorrente. Por fim, no item 3, temos as despesas de M&A que estão sendo registradas aqui, são saldos com alguma linha de advogados e um saldo de consultorias que foi pago no primeiro trimestre de 2025. Passando para o item 6, um item importante no nosso trimestre, vale ressaltar aqui a decisão de 2017 do Supremo Tribunal Federal, que decidiu a famosa tese do século, onde as companhias poderiam tomar crédito de PIS e COFINS sobre a parcela da receita que está embutida do ICMS. Naquela oportunidade, uma das nossas unidades de negócio, a unidade de calçado, tomou por uma decisão mais conservadora de não tomar esse crédito sobre a parcela que seria do default, do ICMS de default, e ingressou com uma ação judicial em favor da companhia contra a Receita Federal do Brasil para a tomada do crédito. Essa decisão judicial vinha tramitando até agora, porém, no mês de janeiro, a Receita Federal publicou uma portaria na qual ela registra que não vai mais litigar contra as empresas sobre esse assunto, ela vai deixar as empresas utilizarem esse crédito. Por esse motivo, essa receita está sendo reconhecida no primeiro trimestre 25, na sua totalidade, e ela já gera caixa nos próximos 2-3 meses e de forma recorrente, com impacto trimestral positivo para a operação de calçados. Passando para o lado direito do nosso slide, trazemos o lucro líquido reconciliado, que ele praticamente não sofre alteração. As duas únicas rúbricas que trazemos aqui são o lado esquerdo, que é a soma de todos os ajustes de EBITDA, e o lado direito, uma mais-valia da aquisição de Hering, que ainda vai permanecer aqui nos registros trimestrais da companhia até o final do ano de 2027. Ainda sobre o lucro líquido, vale ressaltar, como o Alexandre comentou, sobre a nossa reestruturação societária. Nós aprovamos e estamos avançando estruturadamente em um projeto relevante de redesenho societário das operações, o qual vai culminar com a utilização, a apropriação de fato do ágio da compra da companhia Hering pela Cidade Maravilhosa, então empresa que era uma controlada do Grupo Soma. Com isso, nós poderemos suspender os efeitos da Lei 14.789, melhorando substancialmente o lucro líquido da companhia, mitigando quaisquer riscos em relação à tomada do crédito em função dos prejuízos fiscais que poderão ser compensados eventualmente numa discussão dessa tese. Partindo para a nossa geração de caixa e posição de caixa do primeiro trimestre de 2025, encerramos com caixa de 1,1 bilhão e uma dívida líquida de 2,71 bilhões, que representa 1,27 vezes o EBITDA da companhia dos últimos 12 meses. Vale ressaltar que no primeiro trimestre e segundo trimestre,
Historicamente, a companhia tem algum nível de consumo de caixa, são o período das compras do inverno, que carregam um working capital um pouco maior. Esse working capital ele tende a reduzir no segundo semestre. É um ponto de melhoria contínua que continuaremos trabalhando de forma estruturada, buscando um ganho de eficiência recorrente nessa linha. E como já havíamos falado no último trimestre, em alguns encontros, é um foco prioritário da companhia, geração de caixa e a melhoria contínua do working capital para o ano de 2025. Finalizo aqui a minha apresentação financeira e abrimos para Q&A. Obrigado a todos. Obrigada, Sachete. Obrigada, Alexandre. Vamos, então, para a primeira pergunta. Queria só lembrar a todos que, para fazer uma pergunta, basta clicar no ícone de Q&A e escrever aqui no chat, ok? A primeira pergunta ela vem do Luiz Guanais, do BTG. Sachete, essa pergunta é mais direcionada para você. Se poderíamos comentar sobre o patamar de despesas para os próximos trimestres. Ele diz: entendo que grande parte dos custos associados à fusão de Ares e Soma estão finalizados, e esse patamar que vimos no TRI já é estrutural? Luiz, muito obrigado por sua pergunta. De fato, todas as despesas mais estratégicas envolvendo assessores, envolvendo auditores, advogados e até mesmo consultorias, elas já estão finalizadas, não temos mais essa realidade, muito embora ainda tenhamos as despesas recorrentes de lançamento dos projetos, de geração de valor e de unificação. Esse é um projeto contínuo de unificação e de otimização da estrutura. Podemos te afirmar que, então, níveis de despesa que vimos no passado não voltam de maneira nenhuma, e, para frente, o patamar observado no primeiro trimestre, ele faz muito sentido para ser mantido para os próximos quarters, e essa unificação societária, toda a estruturação que a gente está fazendo, ela vai ainda alavancar muito mais esses níveis de SG&A sobre receita líquida durante os próximos quarters de 2025 e 2026. Obrigada, Sachete. A segunda pergunta também vem do Luiz, do BTG, e é mais relacionada a capital de giro. Ele diz: poderiam detalhar as iniciativas para melhora do ciclo de caixa, principalmente no segmento vestuário? Perfeito, Luiz. São várias iniciativas e a gente pode segmentar elas em duas grandes pontas. A primeira de curto prazo e uma segunda de longo prazo. As de curto prazo envolvem otimização de estoques, higienizações de estoque, revisão e unificação das políticas de contas a pagar e receber, dos prazos médios de contas a pagar e receber, eficiência operacional, obviamente, que reduz despesas, mas o grande ponto virá da gestão mais eficiente de estoques, que está sendo trabalhada de forma muito profunda por toda a gestão da companhia, partindo do CEO da companhia, passando pelas lideranças de BU e por uma estrutura revisada de controles internos e gestão operacional dos níveis de estocagem da companhia. Então, esse é o projeto prioritário para 2025 e o que a gente vai enxergar para frente é esse estoque avançando muito positivamente a partir do segundo semestre. No 2T, ele não tende a piorar, ele tende a ter melhora, mas ela ainda não é tão significativa. Mas no segundo semestre, a gente já enxerga níveis de redução de estoque em dias acontecendo de forma muito consistente. Luiz, obrigado pela pergunta. Vou permitir aqui complementar alguns pontos, porque se trata dos principais drives estratégicos que eu tenho. Se falar de uma forma um pouco mais romântica, o nosso endgame aqui é aresar o business de vestuário no Brasil. Esse é um sonho desafiador, é um sonho de médio e longo prazo, mas eu te trago aqui alguns quick wins que nós já temos, iniciando mais especificamente na semana que vem, na verdade, dando início a um passo iniciado ano passado, mas agora com grandes transformações, e que nos próximos 18 meses a gente vai ter, nesse segmento, uma grande mudança. Tá? Então, vamos lá. Quando você olha o business de vestuário, você tem basicamente duas bases de matéria-prima que mudam completamente o perfil de sourcing, a dependência, então, de sourcing internacional e, consequentemente, também a complexidade de gestão dessa cadeia, não só do suprimento do tecido, mas também da confecção. Então, o primeiro campo que você separa é a malha.
O Brasil, principalmente na região do Vale do Itajaí, é um polo autossuficiente da malha. Nós temos, desde então, da transformação do algodão em malha até inúmeros tipos de tinturarias, lavanderias, inúmeras confecções. A empresa Hering é a pioneira da malha no Vale do Itajaí há mais de 144 anos. Quando você olha, então, o consumo da reserva em maior escala, consequentemente da oficina da Foxton, nós fizemos um levantamento de 70% dos SKUs dessas marcas também são produzidos em malha. Então, o que a gente está fazendo? A visão é, nós vamos transformar Blumenau para a malha, igual Campo Bom está para o calçado. Quem conhece aqui a nossa sede, imagino que a maioria de vocês sabe que debaixo do mesmo teto, em estruturas separadas, nós temos a área de criação, estilo, desenvolvimento de produto da Anacapri e no outro extremo da marca Alexandre Birman. Quando você vai no shopping center, você olha as lojas, são produtos completamente diferentes e ninguém tem ideia que eles nascem debaixo do mesmo teto. Aqui nós temos, além da estrutura de Product Development, que vai além do estilo, todo o sourcing controlado com uma gestão única. Então, temos um movimento em place de migrar toda essa inteligência, todo esse know-how, então, da malha para Blumenau, na qual, esquece o nome Hering, esquece BU, a nossa unidade de malha de Blumenau vai se tornar, então, o palco celeiro para o Product Development e Sourcing de toda a malha do Grupo Asas 2154, e isso tem um maior impacto nas marcas de masculino. Além disso, dentro do universo da malha, dentro da Hering, nós fizemos um profundo trabalho nos últimos meses e eu comunico para vocês, algo já apresentado no Comitê de Estratégia na semana passada e no Conselho. Nós chegamos à conclusão, liderado pelo Thiago Hering, que hoje o parque industrial da Hering ele é extremamente eficiente para dois tipos de malha, chamada malha circular e a dupla fontura. E na parte da tinturaria, ela não é muito eficiente na tinturaria rotatória. Ela é muito eficiente, então, na tinturaria de produtos mais lisos. Então, a gente vai ter aqui um certo enxugamento da capacidade própria da Hering, focando nesse perfil de malha, que ele é muito eficiente, utilizando essa capacidade para outras marcas. O restante que nós, então, iremos abrir mão, já estamos selando grandes parcerias com malharias locais, que são mais especialistas nesse outro perfil de malha, um pouco mais elaborado. Então, isso vai fazer com que a gente tenha eficiência. Esse movimento acontece a partir do segundo semestre e termina no ano de 2026. Além disso, toda a gestão da importação da malha, principalmente o famoso algodão peruano, que hoje é feito de uma forma um pouco separada, vai ser concentrada na gestão, então, da equipe da Hering, viabilizando melhores custos, melhores lead times e também até uma menor estocagem, falando de capital de giro, dessa categoria de produto. Bom, depois a gente parte, então, para dois tipos de sourcing. Sourcing importado e sourcing nacional. Então, no começo de junho, vai ter uma grande viagem à Ásia, no qual nós vamos, então, unificar todas as estruturas de importação do nosso grupo, tendo uma equiparação, inclusive, das formas de pagamento. Em alguns casos, nós utilizamos trading, que nos dão prazo, em outros casos, a gente utiliza carta de crédito. Então, tem um grande capital de giro a ser melhorado. A nossa parte de importações começa a tomar uma relevância maior em nosso setor. E, por último, então, a gente entra para o tecido plano, que aí você tem dois tipos de sourcing. Você tem o sourcing de produto acabado, principalmente ele é muito evidente no jeans, e no tecido plano, principalmente na farm, com foco em estampa, nas marcas de vestuário mais premium. Esse é um trabalho de mais médio prazo, porque são bases de tecidos mais caras, que têm mais diversidade, são processos de costura mais elaborados. Então, a nossa visão aqui de capital de giro na malha, eu tenho certeza que, pelo percentual que ela corresponde ao nosso negócio, ela vai gradualmente reduzir aqui o nosso grau de estocagem, nos dar mais agilidade. Nós vamos já em 2026 mudar o lançamento da Hering de 4 para 8 coleções por ano, tendo as cápsulas sendo inseridas no meio e reduzindo, então, o grau de estocagem. Esse é um grande foco nosso. Hoje, no primeiro trimestre, nós encerramos nosso capital de giro sob receita líquida no patamar de 27,2%,
esse nível no calçado gira em torno de 19%. Então, a gente quer levar a média do grupo Asas para algo em torno de 23% a 24% nos próximos 12 meses. Então, aqui a gente vai ter uma grande liberação de capital, é um grande foco nosso. Obrigada, Alexandre. A próxima pergunta é da Dani, da XP, e é referente à marca Schutz dentro da BU Calçados. Ela diz: vocês poderiam dar uma atualização de como está o processo de ajuste na Schutz? Como pensam em relação a timing de recuperação e que tipo de ajustes estão sendo feitos tanto em produto como em comunicação e pricing? Perfeito, Dani. Obrigado pela pergunta. Você sabe que eu sou um pouco bias aqui para falar da marca Schutz. Aliás, fica aqui a comunicação que no dia 7 de julho a Schutz completa 30 anos e eu chegando nos meus 48 anos. Então, minha vida. E a marca Schutz, nesse começo de 2025, inicia uma nova trajetória muito próspera e ela, então, é baseada nos seguintes aspectos. Primeiro, estamos trazendo um produto um pouco mais usável. A gente está mantendo a capacidade da Schutz de ser inovadora, de lançar moda na frente, mas com mais foco em best-sellers, em ícones, produtos que têm ali um grau de usabilidade maior, um perfil de clientes mais amplo. Isso já está acontecendo, os resultados do e-commerce já são animadores, com crescimento de 17% já nesse mês de maio. A campanha de mães, convido a todos a olharem, já traz essa imagem que, sim, é uma mulher jovem, no caso é a Giovanna Elbach, com seus 2 filhos, sua mãe, de que ela traz toda uma visão de moda, entretanto, com uma comunicação um pouco mais, entre aspas, acessível, mais fácil de ser digerida por um público mais amplo da população. E como você mencionou, estamos redefinindo o price point da Schutz. A Schutz vai ter o target price de R$ 590. Esse é o sweet spot da Schutz, pensando, obviamente, em sandálias, carpãs, etc., não em botas. Estamos tendo sapatilhas, e tem um grande sucesso, o modelo Lola, depois você dá uma olhada aí, foi sold out, que é R$ 490. A gente trabalhando forte nisso. Estamos também reforçando a equipe de bolsas da Schutz, que hoje já corresponde a em torno de 26% da venda. A gente sabe que dá para chegar a 33% da venda, 1/3. Na segunda-feira começa uma nova líder que já trabalhou aqui na Schutz durante muitos anos. Então, o segmento de bolsas da Schutz tem tudo para crescer. E fiquei sabendo até, Dani, que você pediu para ser convidado para estar no Pulsar. Vai ser um prazer te receber semana que vem. Você vai ver em loco todas essas transformações da Schutz aí no próximo dia 13 de maio. Como eu disse no começo, convite estendido a todos aqui que nos ouvem. Eu estou muito confiante. Mas vale setar a expectativa que a marca Schutz já tem um alto patamar de venda. Existe aqui uma melhoria da sua base, uma melhoria do seu giro, mas não é uma marca que vai ter aí 20%, 25% de crescimento. Se a Schutz apresentou 1,7% de crescimento no primeiro trimestre, ela tem o anseio aí de chegar a 10% de crescimento, porque ela já tem realmente um market share no segmento premium muito alto. Perfeito, obrigada, Alexandre. A próxima pergunta é do Vinícius, do UBS, sobre o cenário de tarifas nos Estados Unidos. Ele pergunta: como o cenário de tarifas pode afetar as operações nos Estados Unidos e qual a expectativa de crescimento e rentabilidade da Farm Global? Ótimo. Vinícius, obrigado pela pergunta. Eu vou assumir aqui a sua pergunta. Vou te responder primeiro da Farm, depois eu vou te falar também do lado do copo meio cheio, tá? A gente tem sempre a obrigação de enxergar isso, no que tange a oportunidade de nos tornarmos um grande fornecedor de sourcing para o calçado nessa situação. Então, a Farm Global tem sim nos Estados Unidos uma grande distribuição e um percentual relevante da sua produção feita na China. Entretanto, essa produção da China na Farm, ela é recente, ela nasceu na Turquia, ela nasceu em outros países da Ásia. Então, para um curtíssimo prazo, o que nós estamos fazendo? Tá? Conseguimos uma negociação com os nossos fornecedores, uma redução, então, do CMV. Conseguimos de uma forma modesta, mas ajudou. Aqui não tem uma bala de prata, tá? São pequenas ações que, em conjunto, vão gerar aqui um offset desse impacto. Então, a gente conseguiu aumentar o preço de venda na loja, porque a Farm está num momento de marca, de desejo muito grande, e os produtos aceitam ligeiros aumentos de preço. E o principal, então, pensando no médio prazo, vai ser a diversificação
da matriz de sourcing da Farm, tendo então como principal país a Turquia, mas também o Marrocos, Portugal, apesar de ter um custo mais alto, tem excelente qualidade, estuda a possibilidade de algum tipo de operação utilizando know-how e tecidos importados que têm maior qualidade, mas uma manufatura brasileira, de pelo menos parte do processo. Então, a nossa empresa é uma empresa ágil, é uma empresa de dono, é uma empresa que é sagaz. Então, a gente está usando esse momento como uma oportunidade aqui de melhoria. Lógico que no curto prazo isso tem um certo impacto, mas no consolidado do DRE, do balanço do Grupo Asas, esse impacto ele passa de forma imperceptível. A gente vai trabalhar a economia em outras frentes para observar esse pequeno impacto a curto prazo. Mas se essas tarifas perdurarem a longo prazo, está super preparado aqui com as iniciativas que eu falei. Na contramão disso, imagino que a maioria de vocês saibam que ao longo de décadas o Brasil, principalmente o Vale dos Sinos, onde que estamos exatamente nesse momento, foi o maior fornecedor de calçados de moda feminina para os Estados Unidos durante décadas. Essa migração desse produto foi para a China no final dos anos 90. Entretanto, o Brasil mantém grandes raízes. E na figura do João Fernando Hartz, filho então do seu João Carlos, foram os principais exportadores do Brasil, de sapato do Brasil nos anos 60. Nós começamos rapidamente a resgatar nossos contatos com as principais marcas. Somos hoje the place to go para marcas americanas que querem usar o Brasil como sourcing. Estamos já no processo de desenvolvimento de produto e de negociações para que a gente possa, então, utilizar não só a nossa capacidade industrial, mas principalmente a nossa capacidade de product development e todas as dezenas de fábricas grandes que são os nossos fornecedores para aproveitar essa queda da produção que a China vai ter para os Estados Unidos e migrar essa produção para o Brasil. Isso não é nenhum movimento que acontece do dia para a noite, mas ele está em place com resultados que vão aparecer já no terceiro trimestre. Vale dizer, né, que essa é uma venda com uma margem bruta diferenciada, uma margem bruta reduzida, entretanto, ela é 100% accretive aos nossos resultados, porque ela não implica nenhum tipo de despesa adicional. Então, isso ajuda até a nos fortalecer perante os nossos fornecedores. Esse é um movimento que a gente está começando a fazer. E também o crescimento das marcas Schutz e Arezzo nos Estados Unidos. A Macy's, que é a maior cliente da Arezzo, está tendo um resultado excepcional de venda. Hoje mesmo tem um call, eles querem triplicar, vão já levar para 200 lojas, porque a Arezzo toda feita em Brasil, teve zero de reajuste, então a Arezzo passa a ser muito competitiva. Então, como tudo na vida, a gente tentando olhar aí o lado do copo meio cheio, a gente tem condição de aproveitar esse momento de mudança no regime tarifário da importação dos produtos da Ásia, principalmente da China, para os Estados Unidos, como oportunidade de gerar mais receitas e resultado para o Grupo Asas 2154. Obrigada, Alexandre. A próxima pergunta é do João Soares, do Banco Citi. No contexto de Farm, ele diz: muito impressionante a performance da Farm, parabéns pelos resultados. E pergunta, Alexandre, como a gente separa o crescimento orgânico da marca Farm com o desenvolvimento da linha Farm, etc.? Vale dizer que o resultado apresentado até aqui ele é totalmente baseado no crescimento orgânico. Não foram muitas aberturas de lojas da Farm. Existe, sim, um desejo enorme pelos lojistas multimarcas. Hoje, ainda a Farm é distribuída em apenas 1.500 pontos de venda. É uma marca que tem um preço médio e um desejo para aumentar a sua capilaridade a nível nacional. A marca está num momento tão forte que o volume de pedido dos grandes shopping centers para abrir lojas da Farm com o allowance do Capex tem sido enorme. Isso até aqui. A Farm, etc., passa a ser como se fosse uma quase nova frente de crescimento da Farm. Os resultados, quando vocês verem, vão estar aqui consolidados. Então, a Farm, etc., é realmente uma capacidade. A gente apresentou isso no Investors Day. O Marcelo foi muito vocal, nosso dia 15 de agosto, lá em Blumenau, em apresentar toda a base. O projeto está sendo desenvolvido há muito tempo e ganhou mais corpo há aproximadamente um ano atrás. Tem um conceito de loja completamente diferente. A gente quer atrair aqui um público muito mais jovem. Tem produtos que trazem o espírito da Farm num preço de entrada muito acessível.
Estamos falando aí produtos na média de R$ 39, R$ 59. É uma gama de centenas de SKUs que vão desde pochetes, mochilas, moleskines, canecas, collab com a Starbucks, até produtos mais elaborados, tais como bicicleta elétrica, prancha de surf, skate, capacetes técnicos, uma linha de vestuário até mais simples, de um beachwear bem fácil de ser comprado para uma cliente muito jovem. A primeira loja, como eu falei, standalone, vai ser inaugurada na Rua Garcia Dávila, assim, um investimento muito alto que a gente está fazendo e traz aí uma série de capacidades criativas da Farm que são únicas. Vou dar aqui, se a Kátia não brigar, o primeiro spoiler. Por exemplo, todo o piso da loja foi feito uma analogia ao nosso saudoso Burle Marx e transformado, então, a padronagem do calçadão de Copacabana e uma versão de um certo Tucano com preto e branco, algo muito único. Vamos abrir uma outra loja no shopping, Barra Shopping. Ontem mesmo, né, Roberto, aprovamos aí o CAPEX da abertura com allowance de uma loja no shopping Rio Design Bar, que é um ponto importante. Então, vai ser um grande sucesso. A gente ainda não está apresentando um guidance, tá? E um business plan estruturado da Farm. Marcelo, sonho grande, os sonhos do Marcelo sempre se transformam em realidade. Eu não posso aqui no call de resultados falar qual que é o tamanho do sonho do Marcelo, senão isso vai virar depois notícias de jornal, né? Todo mundo me olhando aqui para não falar, Alexandre, eu não vou falar, mas realmente aqui a possibilidade da Farm, etc., ela é muito grande. Perfeito, obrigada, Alexandre. A próxima pergunta também é do João do Citi e é relacionada à BU de Calçados. Ele pergunta: qual o diagnóstico hoje para o selinho da BU de Calçados? Como está a relação com os franqueados? Há necessidade de ajuste no modelo de franquia para destravar o crescimento do canal? Perfeito. O modelo de franchising, como nós mesmo falamos sempre, né, que iniciou aqui na Arezenco exatamente no ano de 1993, são mais de 30 anos, é um processo que está em constante mutação, se adequando a questões tributárias, a questões da distribuição do shopping center, mais recentemente as questões omnichannel, que muda a forma de remuneração do franqueado para as vendas feitas online e retiradas na loja, para as vendas feitas através da prateleira e frias da loja, entregas pelo e-commerce. Então, esse processo está em constante evolução. Temos um projeto chamado Franchise em Larezo, que, inclusive, agora, a partir do mês de junho, vai ter uma migração, está muito bem negociado internamente com a Ering. Então, a área de franchising do Grupo Asas 2154 vai ter uma visão única. Somos os maiores franqueadores, são 1.500 operações franqueadas. A gente vai unificar todos os processos de franchising, todos os programas de excelência, todos os programas de treinamento, todos os programas de captação de novos franqueados que querem ingressar na nossa rede, todos os programas de captação de franqueados existentes que querem abrir novas operações, franqueados da Areus querem abrir uma loja da Ering, franqueados, então, da Reserva querem abrir uma loja da Areus. Então, esse processo aqui, que inclusive vai ser liderado pelo Thiago Ering, ele vai ter realmente uma grande força dentro da Arezenco. No curtíssimo prazo, o nosso foco foi deliberado, como eu mencionei, foi reduzir o selinho para melhorar o giro a full price do franqueado. Isso se espelha numa grande redução, que não era algo muito alto, mas hoje está próxima de zero, de inadimplência dos nossos franqueados. Eles vêm agora para esse verão com os estoques em níveis mais baixos históricos, prontos para fazer grandes compras aí para o segundo semestre, mas nada que vai alavancar também muito forte. A gente já vem de uma base de faturamento muito grande, mas é um processo contínuo de evolução, que tem um time dedicado, uma atenção gerencial, muitos controles, uma proximidade muito grande dos nossos franqueados. Eu tenho certeza que a aderência, como vocês perguntam, o humor dos franqueados é muito grande para continuar crescendo, sabendo que o Grupo Asas 2154 oferece disparado as melhores opções para você se tornar um franqueado do segmento de moda do Brasil. Não tem um segundo grupo que oferece uma condição de franquia de moda na forma que o Grupo Asas oferece, e vamos ter modelos customizáveis. A Anacapri, a gente sabe que precisa de um modelo um pouco diferente, baseado mais em receita recorrente, em assinatura, menos atrelado ao selinho. Os grandes grupos de mega franqueados da Ering têm um tratamento muito mais financeiro, estratégico, diferenciado. Então, a gente está aqui agora nessa migração do franchising para uma visão Asas, estabelecendo padrões e tratando, então, naquela
velha lei, que a maior diferença é tratar igual pessoas diferentes. Então, o nosso sistema de franchise vai ser muito customizado de acordo com o perfil de cada cluster, de cada tamanho de franqueado. Eu tenho certeza que com a força da união de Arezzo e Hering, o tema de franchising, nós vamos dar muito orgulho para o franchising brasileiro. Obrigada, Alexandre. A próxima pergunta é do Gastim do Itaú BBA, relacionada novamente a despesas. Ele pergunta: o que enxergam de alavancas de despesas para serem capturadas ainda esse ano? Gastim, obrigado pela pergunta. São várias linhas de despesa sendo capturadas. Esse é um processo, como eu comentei, evolutivo. A gente fez um movimento importante, estratégico, agora no mês de abril, uma otimização de estrutura envolvendo as nossas áreas corporativas e algumas áreas de apoio ao negócio. Essas movimentações começam a dar resultado a partir do mês de maio, resultados importantes para a nossa companhia, mas não obstante, todo o crescimento de receita vai ser sustentado por um bloqueio orçamentário para novas contratações de back-office, o que deve segurar fortemente as nossas despesas fixas. Além disso, todos os projetos que lançamos no ano passado, gerando alavancagem de despesa, ou seja, projetos onde a gente fez investimento para lançar linhas de produto, para lançar novos canais de negócio e que agora começam a gerar valor. Tá? Além disso, nós temos um plano muito bem estruturado, elaborado por uma consultoria de primeira linha no ano de 2024, e que ele tem um cronograma de implementação, de unificação de áreas de apoio de BU, de controle de fretes, de despesas e investimentos em marketing, todos eles com captura de agora até o final do ano de 2025. Então, o programa ele é contínuo, e ele tem uma implementação faseada. A gente enxerga esse programa gerando ótimos resultados aqui para o ano de 2025. Queria complementar, dentro do que você falou, Sachete, uma regra básica, que para entrar uma despesa de novo salário tem que sair uma, essa é uma regra. Além disso, nós temos algumas sedes a serem unificadas em algumas cidades importantes do Brasil. Nós temos uma área muito importante que até aqui não foi explorada, que é a nossa economia em real estate. Então, a partir de agora, o Rui passa a assumir, com toda a experiência que ele tem em shopping center, essa área. Eu tenho certeza que vai possibilitar novas aberturas de uma forma muito mais creative para a nossa companhia, além de renegociações dos aluguéis existentes, aberturas através de allowance. O Rui acaba de trazer uma pessoa muito sênior, que trabalha com ele a vida toda, que conhece muito desse setor, que ainda não apareceu em nosso G&A em forma de economia. Além disso, todas as nossas capturas também de fretes e logística, que tem muita oportunidade para a gente melhorar nesse sentido. Já entra aqui uma frente de compras e logística muito estruturada, onde está trazendo pessoas que têm realmente o viés aí do Transformation Officer de uma forma muito estruturada para continuar capturando. O que apareceu aqui é o começo, a gente sabe que tem muita sinergia a ser explorada do nosso grupo Asas 2154. Obrigada, Alexandre. Obrigada, Sachete. A próxima pergunta é da Irma, no Goldman Sachs, em relação a multimarcas de Hering. Ela pergunta: ótimo ver o crescimento melhor no canal de multimarcas da Hering. Poderiam falar um pouco mais das mudanças no go-to-market e na gestão deste canal? E como deveríamos pensar sobre o potencial de vendas e a rentabilidade para frente? Ótimo. Obrigado, Ian, pela sua pergunta. Então, o Multimarcas da Hering foi fruto de um projeto que nós apresentamos no Investors Day. Utilizamos melhores práticas da marca Arezzo, que tem uma visão de geoeconomia capilar, utilizando vários dados que mostram os subclusters de cada micro-região do Brasil. Demonstramos uma capacidade de internalizar alguns desses escritórios de venda, gerando aí maior eficiência de penetração da Hering, principalmente na região do Nordeste. Esse selim de verão começou no dia 17 de abril. Ele já apresenta também um forte crescimento no multimarca. Temos aí uma capilaridade já de 9 mil pontos de venda. A gente acha que temos espaço para continuar crescendo e ganhar principalmente market share no segmento dessas boutiques de vestuário mais premium. Então, com essa premiumização da marca Hering, a gente quer mudar um pouco aí o perfil
do tipo de multimarca que compra a Hering e crescer também a Hering em mais boutiques, sendo a opção do vestuário básico, principalmente da camiseta Ribana e camiseta básica para esse tipo de cliente. Obrigada, Alexandre. A próxima pergunta é do Joseph, do JP Morgan. É uma pergunta longa, eu vou separá-la em duas. A primeira é no contexto da descontinuação das marcas non-core. Ele pergunta, como deveríamos pensar no phasing da descontinuação de marcas non-core ao longo do ano? Nesse contexto, ainda existiriam outras oportunidades de otimização de portfólio? Olá, Joey. Muito obrigado pela pergunta. Eu vou começar pela segunda parte. Esse é um processo contínuo de avaliação de portfólio. São muitas marcas e a moda ela é cíclica, as marcas têm o seu momento, os projetos que a gente vai ir lançando também vão ter suas fases, seus sucessos e insucessos, e esse processo de revisão de portfólio ele é necessário num grupo desse tamanho, e aqui o benchmark realmente são os grandes grupos internacionais de moda que comumente compram, vendem, repassam ativos e eventualmente encerram operações. Então, não é um processo que deve ser feito mensalmente, é um processo de ciclos de 1, 2, 3 anos, e com certeza será um processo de avaliação contínuo dentro do Grupo Ases. Falando então da decisão tomada no quarto trimestre de 2024 e iniciada a sua implementação no último trimestre de 2024, a gente vem executando isso com muito cuidado, envolvem operações de lojas físicas, pessoas, estoques. Boa parte desse processo já está concluído. Nós tínhamos ainda alguns itens em produção, alguns itens vendidos para multimarcas. Tudo isso está sendo finalizado. Então, eu diria que o nível de receita e impacto no negócio ele já cai agora de 70%, 60% do que deveria ser originalmente, ou da base de comparação, para menos de 15% a 20% no segundo trimestre. E no segundo semestre nós não devemos ter nenhum tipo mais de movimentação, ou seja, a conclusão completa até junho de todos os movimentos de marcas encerradas. Obrigada, Sachete. Nós ainda temos algumas perguntas, mas a gente já ultrapassou 5 minutos aqui do tempo. Eu e o time de RI vamos estar aqui 100% à disposição para responder as demais perguntas de vocês. Obrigada, e eu passo a palavra aqui para o Alexandre para a mensagem final. Para encerrar, eu queria fazer 2 mensagens. Primeiro, um profundo agradecimento a todos que estão construindo esse sonho junto conosco. Estamos construindo algo de espírito coletivo, formado de pessoas apaixonadas pelo que fazem, são movidas ao desafio, estão trabalhando muito duro. Então, agradeço realmente de coração pela dedicação de corpo e alma de todos vocês e aproveito para convidar para o Dia das Mães. A turma não deixou colocar aqui, tá? As mulheres vão brigar comigo, fizeram para colocar um cupom de desconto aqui para venda do Dia das Mães nas lojas Príncipe Arezzo, do Shopping Rio Sul e Guatemi. Se a turma liberar aqui, então, eu queria que todo mundo comprasse a Arezzo, Schutz, Hering, todas as nossas marcas de feminino para esse Dia das Mães, que acontecerá domingo. Queremos que no sábado, dia 10 de maio, seja o dia recorde da história do Grupo Ases 2154. Eu conto aí com que todos os filhos, os maridos, corram para nossas lojas para fazer as melhores compras e, com certeza, fazer bonito. Ficar bem na fita aí com as suas mães e esposas nesse Dia das Mães do ano 2025, esperando todos no Pulsar no dia 13 de maio. Muito obrigado, parabéns a todos. Bora para cima. Rumo a 2154.